O filho voltou à dimensão do pai. Ele disse, o pai é o que produz menos. Agora, o cara de 45, ele não se verga assim a qualquer preço. Ele já fez 20, 25, 30, 35, 40, ele não, isso eu não vou fazer. Então ele produz menos que o de 20 que está ali, na virilidade do tempo. Então esse é o mundo do trabalho. E é evidente que isso tinha que afetar os sindicatos. Por exemplo, eu até falei antes de vir para cá. Nos trabalhadores da administração municipal, vocês são mais ou menos 9 mil, né? Quantos terceirizados a administração municipal tem? Eu não conheço aqui. Na Unicamp, onde a universidade tem com muito orgulho eu trabalho, nós denunciamos aqui um conjunto grande de trabalhadores e trabalhadoras terceirizados. Eles vão limpar a sala de aula para a gente dar aula. E eles não entram, não sentam e não escutam as aulas que nós damos. Porque o papel dele é limpar e sair correndo e, professor, eu queria tanto ser efetivo, nós também. Se você quiser, pudesse. Entende? É assim, na USP também, o reitor da USP lá, aquele reitor com traços, digamos assim, um pouquinho exacerbados, né? Cortes pesados, né? Cortes que chegam a atacar, inclusive, empresas terceirizadas onde há militância e resistência. Vocês, aquele terceirizado não, aquele sim, aquele não. Né? Então, isso afetou os sindicatos, entende? E os sindicatos estavam acostumados a representar, primeiro, uma classe trabalhadora masculina. E a classe trabalhadora é tanto masculina quanto feminina. Aliás, em muitos casos, ela é muito mais feminina do que masculina. No telemarketing, por exemplo, 70% a 80% são mulheres. Você vai na direção dos sindicatos, 70% a 80% são homens. É uma coisa estranha. Nossa pesquisa coletou em depoimentos de metalúrgicos e metalúrgicas importantes, combativos, que os dois saíram juntos do trabalho. E aí dizia, bom, companheira, né, eu vou para a Assembleia do Sindicato, você vai para casa fazer comida para as crianças, que daqui a pouco às 11 eu chego depois da Assembleia, eu vou de fome para jantar. Mas sabe o que está escrito que a mulher tem que ir para ela fazer a comida, lavar a cueca dele, tá certo? Né? Preparar a cama, e ele ia por aí, hoje eu estou quente, espera acordar. Não se preocupe que ela pode estar fria, gelada, saco cheio. Ou o contrário também, né? Então veja, é como se um vulcão passasse para os sindicatos e envelhecesse a nossa metáfora da ferramenta aqui. Envelheceu a nossa ferramenta. Eu não vou jogar a ferramenta fora. Nosso sindicato. Mas ele está precisando ser ferrugem, tem um negócio, eu não vou fazer propaganda da marca porque não gosto das marcas. Porque tem uma alma visceralmente anticapitalista. Mas tem aqueles spray de anti-ferrugem. Então passa lá um anti-ferrugem nele. Limpa, troca, melhora. Então os nossos sindicatos estão desafiados. Isso que me leva a falar um pouco do Brasil. Né? Nós tivemos no Brasil, os mais velhos aqui, né? Nós militamos uma experiência muito rica do sindicalismo, foi nos anos 70, 80, 90. 70, 80, 90 já começou a militar. 83 foi fundada a CUT. Aliás, eu tenho uma sugestão para vocês. Posso colocar um pouquinho, né? Jornal do Sintra sem... O que eu sugiro que seja Jornal do Sintra sem a CUT. Né? Sem a CUT. Depois eu vou explicar por quê. Certo? Só o primeiro porque como tudo é marca agora, né? Quando eu vi aqui, olha, Jornal do Sintra sem CUT. Eu sugiro o jornal, acho que estou dizendo claro, é Jornal do Sintra sem a CUT. Eu fui na fundação da CUT em 83. A CUT foi a central mais importante que nós criamos no Brasil pós-ditadura. Né? Acho que muitos daqui vivemos com um sindicalismo de funcionalismo público. Que categoria que você era? Né? Professor. Público, não é? Privado. Privado. Né? Mas você lembra, por exemplo, das associações docentes? Eu
trabalhei 10 anos no DIEG. No DIEG. E você lembra por que papel que as associações de discentes tiveram no ensino superior, as APOS, as associações de professores CEPER do Rio Grande do Sul, como é que chamava aqui? Sim. Né? E tantas outras associações públicas, privadas, que passaram a lutar com o sindicalismo. Qual era a bandeira da CUT 83? Um sindicalismo de classe. Atenção, eu não penso que eu estou brincando, a história, né? É só olhar lá. Parece que não, porque 20 e tantos anos para alguns parece um terremoto. Né? A CUT era um sindicalismo de classe, independente do Estado, contra o imposto sindical, contra a dependência pelegada ao governo, contra muitas outras coisas. Para isso nós lutamos lá na CUT. Né? E nasceu um sindicalismo, o novo sindicalismo, muito importante no Brasil. Sabe por quê? Isso ajuda muito vocês pensarem no caso brasileiro e o contexto dessa crise marginal que eu já mencionei. Porque o sindicalismo no Brasil, até 1930, ele era um sindicalismo pequeno, mas muito influenciado pelo anarquismo espanhol, italiano, e era um sindicalismo independente do Estado. União Operária Metalúrgica em São Paulo, União dos Trabalhadores Gráficos, e assim por diante. Em 1930 ganha Getúlio Vargas, toma o poder Getúlio Vargas, ele perde as eleições que foram fraudadas, ele deve ter ganho as eleições, mas o candidato do esquema do café com leite foi anunciado vitorioso, e o Vargas, num levante militar, com apoio militar, toma o poder na Revolução de 30. E em 1931, na época chamado Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, atenção, o ministro era o avô de um senhor que atende pelo sobrenome de Collor, que agora é ministro do Lula, da Dilma. Eu vi até sentado na festa do jornal Folha de São Paulo, estava o Collor sentado junto com o Suplicy atrás. Não é fácil. Você imagina se o Collor senta aqui, eu saio dessa sala. Não, é alguma coisa errada. Né? Vamos para a sala, vamos para o banheiro, qualquer outro lugar. O Vargas e o seu ministro Lindolfo Collor criam uma alquimia em 31 que vai ganhar força em 40 e que vai ser uma máquina importante do sindicalismo brasileiro, que fez com que o Aziz Simão e outros chamassem o sindicalismo brasileiro de sindicalismo de Estado. O sindicato vai ser proibido de ter ação política, proibido de ter ação ideológica, proibido. Os imigrantes são também limitados à participação de imigrantes na direção dos sindicatos. Os sindicatos são proibidos de serem órgãos de luta de classes, tinham que ser órgãos de assistência, mas o sindicato passa a ser sustentado por um imposto sindical. Em 1931 é um embrião disso, mas o imposto sindical vem de fato no final da década de 30. E esse imposto sindical, que nós não pagamos, isso é uma coisa importante do sindicalismo público, mas se vocês têm parentes em empresa privada, bancários, comerciários, professores de escolas privadas, etc., metalúrgicos, né, trabalhadores rurais, o que for, um dia do salário. Aqui? Não, todo não, eu não pago. Não é todo não. Não é todo não. Não é todo não. Não, o sindicalismo de Estado não tem. Isso talvez tenha a ver, sabe o quê? Leia, com aquelas administrações públicas que têm CLT, trabalhadores seletistas. Né? Porque o trabalhador efetivo, estatal, estatutário, ele não paga.